Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo um filme. Para quem gosta, assim como nós, de cinema, e também quem gosta de refletir dentro das tramas e enredos cinematográficos a partir do pensamento junguiano. O Cine Clube Jung Cine, vinculado à Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, se reúne nessa apresentação que ocorre na última segunda-feira de cada mês. Hoje, excepcionalmente, está acontecendo na primeira, em decorrência da Assembleia da SBPA, que ocorreu na semana passada, que seria o dia que normalmente a gente se reúne. Fazem parte da coordenação do Cine Clube eu, Ana Sueli Vieira, de Salvador, Marfisa Reis, Maria Cristina Marrei e Maria Helena Maia, que está chegando hoje aqui no nosso grupo. Bem-vinda, Maria Helena. Todas somos analistas pela SBPA. Bem, o filme hoje a ser discutido é o filme Dona Flor e seus dois maridos, baseado no livro do mesmo nome, do escritor Jorge Amado. Quase meu conterrâneo, né? Ele nasceu em Tabuna e eu nasci em Ilhéus. Eu cresci ouvindo as histórias de Jorge, né? Que suscitavam, assim, amores e ódios, não é? Porque ele sempre botava alguém da cidade, da região, nas tramas que ele escrevia. Bem, mas quem vai falar hoje do filme para nós, quem vai trazer a reflexão sobre a história, é Elizabeth de Rócio Azevedo Gimael, psicóloga pela PUC, especialista na abordagem junguiana também pela PUC, assim como mestre em psicologia clínica, analista junguiana pela SBPA, afiliada à IAP. Atende em São José dos Campos, São Paulo. Beth é minha colega de formação, querida amiga, e é um prazer que eu tenho, assim, especialmente em receber ela aqui para falar do filme para nós. Muito obrigada. Então, o prazer é todo meu. Queria agradecer o pessoal do Cineclube, especialmente a Ana Sueli, que me fez esse convite tão amoroso. E agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, nessa segunda-feira de manhã, ok? Então, por que o filme Dona Flor e seus dois maridos, né? Como a Ana Sueli falou, nós somos colegas de turma da SBPA, da oitava turma da SBPA. Nós fazemos parte de uma turma, a primeira turma de não residentes de São Paulo. E quando a formação terminou, a gente ficou extremamente preocupado se a gente ia se ver ou não. E aí resolvemos que a gente iria se encontrar e denominamos um meio para a gente fazer isso e demos o nome de Era Nós. Então, todos os anos, a gente se encontrava, o pessoal da turma, para a gente ficar junto, para trocar ideias e tudo mais. De um tempo para cá, esses encontros foram feitos, né, inicialmente na casa do nosso querido amigo Emanuel. E um desses encontros, nós ficamos combinando o que a gente ia fazer no outro ano, o que não ia, que ia, que acontecia.
E num determinado ano a gente combinou em falar sobre filmes, o que não aconteceu com o nosso grupo, mas houve sim combinado. E nos dividimos em duplas. E eu caí na dupla com a Ana Soili. E a gente conversando lá em Brasília, e ela sugeriu, por que que a gente não fala também sobre Dona Flor e seus dois maridos? Ah, vamos falar e tudo mais, isso e aquilo. Mas acabou não acontecendo esse evento na nossa turma. Quando ela veio me convidar para o Cineclube, eu falei, ah, Ana Suri, tudo bem, mas que filme será que eu vou falar, né? Ela falou, por que você não fala de Dona Flor e seus dois maridos? Eu falei, nossa, é verdade. Então, é por isso que hoje eu vou conversar com vocês sobre esse filme, né? Então, o filme Dona Flor e seus dois maridos é uma obra clássica do cinema brasileiro, lançado em 1976, dirigido por Bruno Barreto e baseado no romance homônimo de Jorge Amado, de 1966. A título de ilustração, eu trouxe para Você você, passou o slide? tô Aí, passando, a ok. título de ilustração, eu trouxe para vocês a capa da primeira edição do livro, que foi de 1966. A história oferece um rico material para análise. Explora temas como amor, desejo, moralidade, dualidade do ser humano, contradições humanas e luto. Utilizando de elementos do realismo mágico, do realismo fantástico, para apresentar a convivência de Dona Flor e seus dois maridos, Vadinho, o falecido libertino e sedutor, e Teodoro, o novo marido, responsável e conservador. O primeiro filme foi filmado em 1976. Além dessa filmagem, ocorreu uma em 2017, uma minissérie em 1998. Em 1982, a obra foi adaptada nos Estados Unidos e ganhou o título de Meu Adorável Fantasma, ou Kiss Me Goodbye, no original inglês. Assim provando que clássico que é clássico nunca sai de moda. E Dona Flor e seus dois maridos está aí para provar isso. Como eu já disse, o romance foi lançado pelo escritor Jorge Amado em 1966 e caiu no gosto popular, por mostrar de forma irreverente a história de uma viúva que se casa novamente e não consegue esquecer o ex-marido. Eu pensei muito como que um romance de 1966 aconteceu de uma tremenda ousadia, porque se a gente assistindo o filme e lendo o livro também, a gente percebe o quanto que Jorge Amado foi ousado em escrever cenas, em relatar cenas picantes para a época. E eu fiquei pensando como que isso tinha surgido isso, e fui em busca. E achei uma entrevista de Jorge Amado, à Folha de São Paulo, em 25 de 12 de 94. E Jorge Amado nos conta como nasceu Dona Flor e seus dois maridos, de 1966, do livro, né? Então ele diz que na década de 30 ele foi fazer uma visita com um amigo chamado Álvaro. E aí ele coloca depois, logo depois essa fala. Um livro surge às vezes de um acontecimento, de uma frase, de uma pessoa. Durante a visita, uma velha senhora puxou Álvaro para o canto e os dois começaram a cochichar. Saímos e ele me contou o conteúdo da fofoca. A senhora, quando moça, havia sido casada com um boêmio terrível. Agora, ela estava casada com um comerciante português muito honesto. Só que ela começou a sonhar com o primeiro marido. Começou a sonhar que o primeiro marido aparecia e queria dormir com ela. Viver um drama terrível. Isso ficou na minha cabeça.
Um dia, pouco mais tarde, uns meses mais tarde, eu passeava com o pintor José Mirabô Sampaio, num final de tarde em Salvador. Passamos em frente a uma casa onde tinha uma placa: Escola de Culinária, Sabor e Arte. Logo em seguida, na frente, vimos um homem jogado numa escadaria, todo vestido de branco, num pileque medonho. Meu amigo falou o seguinte: Olha, parece Vadinho. Vadinho havia sido um amigo nosso de juventude, só que jogador e mulherengo. Naquele momento, imaginei Vadinho bêbado, passando em frente à placa e dizendo: Quero saborear-te. Imediatamente lembrei-me da história da jovem viúva. Naquele mesmo dia, comecei a escrever Dona Flor. Ele fala: sempre os personagens surpreendem muito. Se é vivo, reage, não obedece. Um exemplo é o desfecho de Dona Flor e seus dois maridos. Vadinho, o primeiro marido, já havia voltado e insistia em dormir com ela. Dona Flor havia mandado fazer um ebó. Um ebó é uma oferenda ritualística com o objetivo de equilibrar ou transformar situações difíceis, seja saúde, trabalho, família, amor. Então, havia mandado fazer um ebó para que ele, Vadinho, voltasse para o além. Aí eu pensei, acho que ela não vai resistir, vai dar para ele. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, mas ela é uma mulher honrada. Se sentirá miserável se trair o doutor Teodoro. Então, diante dessas duas perspectivas, eu bolei um final. Como Dona Flor havia mandado fazer o ebó, após fazerem amor, Vadinho começaria a se esfumar. Ela teria uma febre, morreria e iria com ele. Com essa ideia na cabeça, escrevi a entrega de Dona Flor a Vadinho. Foi aquela festa. Em seguida fui dormir. Quando retomei no outro dia, retomei a história, o que aconteceu? Vadinho, após transar com Dona Flor, foi embora. Doutor Teodoro entrou no quarto, viu a mulher na cama, fez amor com ela. E pior que Dona Flor achou ótimo, ficou com os dois. O fim me surpreendeu. Disse para a Zélia: Dona Flor me saiu uma sem vergonha. Mas o personagem estava certo. Qual é a moral da história? Qual é a moral de Dona Flor? É que o amor supera a morte. Se o meu fim prevalecesse, seria a morte que venceria. Bom, vamos ao filme. A primeira adaptação da obra de Jorge Amado para o audiovisual aconteceu em 1976, com o lançamento do filme que tinha Bruno Barreto como diretor, Sônia Braga no papel principal, acompanhada de José Wilker como Vadinho e Mauro Mendonça como Teodoro. Trouxe uma imagem para vocês dos três: Dona Flor, Vadinho e Teodoro. O longa levou mais de 10 milhões de espectadores ao cinema, sendo por 34 anos o recordista de público do cinema brasileiro. A marca foi ultrapassada apenas em 2010 por Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Em 1998, em março de 1998, a obra estreou na TV em uma minissérie, adaptada por Dias Gomes. A direção geral ficou por conta de Mauro Mendonça Filho, que era filho de Mauro Mendonça, o Teodoro da primeira filmagem.
Dessa vez, Julia Gunn é Dona Flor, enquanto Edson Celulari e Marco Nanini dão vida a Vadinho e a Teodoro, respectivamente. A imagem dos três na cama: Vadinho, Dona Flor e Teodoro. Enquanto no livro a história se passa entre os anos de 1940, na minissérie ela foi atualizada para os anos de 1990. A maioria das cenas externas foram gravadas em Salvador, buscando o máximo de referências baianas. Para trazer todo o clima das ladeiras da cidade de Salvador, a produção contou com alguns números que chamam a atenção. Foram mais de 1.000 figurantes presentes apenas na cena que mostra a morte de Vadinho durante o cortejo do Bloco Afoxé Filhos de Gandhi, e ao todo, cerca de 4.500 figurantes em toda a minissérie. Em 2017, uma nova versão, com Leandro Hassum, Juliana Paz e Marcelo Faria. Em 1982, a história criada pelo escritor baiano fez tanto sucesso que ganhou até esta versão no exterior. Em 1982, a obra foi adaptada nos Estados Unidos e ganhou o título de Meu Adorado Fantasma, ou Kiss Me Goodbye no original em inglês. Nessa versão, as ladeiras de Salvador dão lugar às ruas de Nova York. Na trama, 3 anos após ter ficado viúva de Jolly, um famoso coreógrafo da Broadway, Kay Villano decide casar-se novamente com um egiptólogo do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Ela retorna para a casa que tinha vivido com o seu falecido marido, mas um dia antes do casamento, o fantasma de Jolly aparece para visitá-la, deixando-o confusa. Aqui, nós vamos nos deter na primeira filmagem ocorrida em 1976. A fotografia do filme captura a atmosfera vibrante de Salvador, com a trilha sonora incluindo O Que Será, A Flor da Pele, de Chico Buarque, que reforça o tom lírico e sensual da narrativa. Dona Flor representa uma mulher dividida entre dois polos, que simbolizam diferentes aspectos de sua psique e dos seus desejos. Vadinho, seu primeiro marido, é o símbolo do prazer, da liberdade, da espontaneidade, mas também da irresponsabilidade e do caos. Aqui poderíamos pensar em Dionísio, deus do vinho, da alegria, com uma adoração ao êxtase e ao culto às orgias. Teodoro, que é o representante da ordem, segurança e previsibilidade, mas falta-lhe a paixão e o erotismo que Vadinho oferece. Seria Teodoro uma representação de Apolo? Um dos deuses considerados patrono da música, das artes e da luz? O filme acompanha a vida de Dona Flor, uma mulher que vive em Salvador nos anos de 1940, uma época de grandes mudanças estruturais e culturais. Neste contexto, abre-se espaço para a trajetória de Florípides, Dona Flor. Uma mulher de dotes culinários, trabalhadora, dedicada à sua escola de culinária, que precisa agir com paciência com seu marido Vadinho, um homem machista, viciado em jogos, boêmio, irresponsável, mas apaixonante. Certo dia, durante o carnaval de 1943, o malandro morre em plena festa. Assim começa o filme, com o falecimento de Vadinho em pleno domingo de carnaval.
No momento de sua morte, ele estava vestido de baiana, totalmente alcoolizado. Desesperada, Flor corre até o corpo do marido estendido no chão, abraça-o e fica em prantos, inconformada com sua morte. Nesse momento, nos deparamos com uma grande contradição. O corpo de Vardinho jogado na rua, em contraste com a alegria do carnaval que acontece ao lado. E dando continuidade a essa contradição, ocorre o velório de Vardinho. Essa cena contraditória ocorre também com dor e luto dentro de casa e alegria do carnaval na rua. Dona Flor sofre com a ausência do marido. Ela passa um tempo de luto. Nos momentos iniciais de sua viuvez, vemos uma mulher envolta em suas memórias e com muitas saudades do relacionamento com Vadinho. Dona Flor é o retrato fidedigno de nossas contradições, tratado no romance e no filme, de maneira sarcástica e bem-humorada. A obra trata da nossa dual relação entre desejo e prudência, compromisso e prazer, alegria e serenidade, trabalho e malandragem, entre outras questões que nos definem enquanto seres humanos. Essas polaridades representam pares de opostos psíquicos que coexistem dentro da psique humana. Jung via a psique como um sistema autorregulado, que busca o equilíbrio entre essas forças opostas, sendo esse equilíbrio essencial ao processo de individuação. Ao acompanharmos o luto de Dona Flor, seu sofrimento e sua tristeza, nos solidarizamos com sua dor e automaticamente sentimos empatia por ela. Vemos que o relacionamento entre Flor e Vadinho era conturbado, já que o marido não a respeitava, vivia bêbado, não trabalhava, gastava o dinheiro de Flor em jogos, não largava um rabo de saia e ainda batia nela. Mesmo assim, o vínculo dos dois era intenso. Dona Flor o amava e o desejava muito, apesar de viver momentos de sofrimento com ele. Depois de aproximadamente um ano, o sofrimento de Flor é transformado em esperança, pois sua vida ganha novos rumos. Ela começa a sair com as amigas e a vida que tinha com o antigo marido fica apenas nas malhas da memória. Mas ainda está triste e fechada para o amor, até quando conhece o farmacêutico Teodoro Madureira. Teodoro surge como um pretendente, um homem honesto, estável e respeitável. Inicia-se um namoro seguido de um noivado pudico. Passa-se o tempo e mais tarde ela contrai um novo matrimônio. Casa-se com Teodoro para a alegria especialmente de sua mãe, que detestava a relação que ela tinha com Vadinho, pois via que a filha sofria demais. Mas já na lua de mel, Flor percebe que Teodoro é bem diferente de Vadinho, em todos os sentidos, pois ele reúne tudo que uma mulher desejaria em um marido. É inteligente, leal e muito culto, mas não como um amante. Esse período é marcado pela vida dentro dos padrões. Casada, Flor vive o sossego de sua relação correta, com equilíbrio emocional, financeiro e amoroso. Assim, a jovem vive em uma paz inexplicável. Mas no dia de aniversário de um ano de casamento, após os deliciosos quitutes feitos por ela, Dona Flor, Vadinho surge dos mortos.
para atormentar a sua vida. Aparece completamente sem roupa, nu diante de Flor, deitado na cama que era deles. Ela se recusa a aceitá-lo, pois é fiel ao seu bom marido. É quando o realismo fantástico se estabelece com o aparecimento do espírito de Vadinho, que volta do além, disposto a tornar a vida de Flor um caos. Apenas ela pode vê-lo. Quando ele descobre que pode fazer com ela o que podia fazer em vida, Vadinho decide fazer-se constantemente próximo da sua antiga amada. Dona Flor enfrenta um dilema. O que fazer? Manter-se fiel aos padrões vigentes ou desfrutar dos desejos carnais? O filme nos oferece um rico material para análise, entre eles a dualidade, começando por Dona Flor, com a necessidade de integrar os opostos, os seus lados, Vadinho, Teodoro, aspectos que poderíamos pensar em Dionísio e Apolo. A dualidade manifesta-se primariamente através do conflito entre consciente e inconsciente, entre ego e os conteúdos autônomos que emergem das profundezas psíquicas. No entanto, o que se revela com o tempo é que tais opostos não são inimigos a serem vencidos, mas pares complementares, cujas tensões devem ser sustentadas até que surja uma terceira via, um símbolo de totalidade, o terto non datum, muitas vezes representado pelo si mesmo. O terto non datum é uma terceira possibilidade que não é dada racionalmente, mas que emerge simbolicamente da tensão dos opostos. Quando o ego sustenta com coragem o conflito entre as dualidades aparentemente irreconciliáveis, entre espírito e instinto, dever e desejo, luz e sombra, frequentemente surge uma imagem, um sonho, um símbolo que aponta para uma nova síntese. Os opostos são forças contraditórias que residem na alma humana e que precisam ser confrontados. A integração de opostos é o coração do processo de individuação. Este caminho, no entanto, não é de harmonia, mas de tensão criativa entre os opostos. É necessário suportar o conflito, não suprimindo um polo em favor do outro, mas sustentando-os em nossa consciência. Somente assim a alma poderá se expandir. Dualidades, aspectos de Dionísio, é claro, representado por Vadinho. Dionísio, deus do vinho, das festas, da alegria, atividades relacionadas ao prazer material, da natureza, da libido, da intoxicação que funde o bebedor com a deidade. Apolo, sendo representado por Teodoro. Apolo era o deus do sol, da luz, das artes, da música, da cura e da profecia. Dualidade entre razão e paixão. Vadinho é o símbolo da paixão carnal, da liberdade, da desordem, enquanto Teodoro representa a segurança, a racionalidade e os valores tradicionais. Dona Flor vive um dilema tentando conciliar esses dois aspectos de sua vida, razão e paixão. Dona Flor, embora aparentemente submissa às convenções sociais, exerce sua autonomia ao buscar equilibrar as necessidades do coração e do corpo, desafiando os padrões patriarcais da época. A coexistência dos dois maridos reflete o dilema interno de Dona Flor, o desejo de conciliar os aspectos emocionais e racionais de sua vida,
Isso pode ser visto como uma tentativa de integração. Sexualidade e repressão. A sexualidade desempenha um papel importante na narrativa, com vadinho simbolizando o prazer carnal e a liberdade sexual. A relação de Dona Flor com Teodoro é mais convencional e moralmente aceita para os padrões da época, mas falta a ela a intensidade sexual que tinha com Vadinho. Essa tensão refletiu e reflete a repressão sexual que muitas mulheres enfrentaram e enfrentam em sociedades patriarcais, onde o prazer feminino frequentemente é subordinado às expectativas sociais e morais. Dona Flor, ao permitir que Vadinho volte e permaneça em sua vida, está reivindicando seu direito ao prazer e à felicidade em seus próprios termos, desafiando as normas sociais que tentam restringir sua liberdade. A convivência do Dona Flor com seus dois maridos sugere uma aceitação de sua complexidade interna. Em vez de escolher entre dois polos, ela encontra uma forma de integrar ambos. Isto pode ser visto como uma metáfora para a individuação, no qual o indivíduo aceita e harmoniza os diferentes aspectos de sua personalidade, incluindo os opostos. Jung, no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, nos diz que a individuação significa tender a tornar-se um ser realmente individual, na medida em que entendemos por individualidade a forma de nossa unicidade, a mais íntima, nossa unicidade última e irrevogável. Trata-se da realização do seu si mesmo, no que tem de mais pessoal e de mais rebelde a toda comparação. Poder-se-ia, pois, traduzir a palavra individuação por realização de si mesmo, realização do si mesmo. A totalidade é tanto um estado como um processo. É o fim visado pela individuação, aquele movimento profundo da alma que busca a realização de si mesma, a reconciliação de suas potencialidades internas. A totalidade é o símbolo do uno, frequentemente representado em imagens circulares, como o mandala, que pode surgir espontaneamente em sonhos ou fantasias. A totalidade não é o mesmo que perfeição. Ela inclui o imperfeito, o sombrio, o rejeitado. Somente ao reconhecer e integrar essas partes é que o indivíduo se aproxima de sua verdadeira inteireza. Jung usava a palavra individuação para designar um processo do qual um ser torna-se indivíduo psicológico, isto é, uma unidade autônoma, indivisível, uma totalidade. Enfim, Dona Flor e seus dois maridos é uma obra que transcende sua época, explorando aspectos universais de maneira acessível e envolvente. O filme é um testemunho da riqueza cultural do Brasil, abordando questões humanas com humor e sensibilidade, e por isso continua relevante até hoje. Será que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas, que ando combinando no breu das tocas, que ando nas cabeças, andando nas bocas, que andam atendendo pelas que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? Que não tem certeza, nem nunca terá. Que não tem conselho, nem nunca terá. Que não tem tamanho.
Será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvaídos. Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Será que tudo na vida Fazer o compartilhamento. Maravilha, né? Primeiro, parabéns. Quem deu foi Carol. Parabéns, mãe. Viu, Beth? Estão me ouvindo? Sim, Eu Beth? sim. oi, peraí. Primeiro, parabéns. Quem deu foi Carol. Parabéns, mãe, no Ai, chat. Que legal. Então, Beth, que encanto, né? Que maravilha a sua apresentação, né? Você estava falando e a gente estava sentindo todo o movimento da escolha de Jorge, do compartilhamento com Zélia, né? Quando Flor decide o próprio destino e a história em si. Então, Interessante aquilo que você falou, né, Ana, que ele pegava os personagens da vida real, né? Ele se inspirava, né? Então, a própria Gabriela, né? é muito legal, Beth, a pesquisa que você fez. Pois é. Então, nós podemos, assim, observar a alma se manifestando na medida em que você estava contando a história de Flor para nós e trazendo, ressaltando os aspectos personificados na figura de Flor, na figura de Vadinho, na figura de Teodoro, que são pessoas que convivem, que estão aí, né, vivendo, trocando, amando, se apaixonando, se perdendo, né? Então, essas figuras que aparecem através da arte, através dos sonhos, têm autonomia e personalidade. Por isso que escolhe, né? E a gente observa também o embasamento que você trouxe nesse solo mítico, na medida em que você apresenta a semelhança com Dioniso e com Apolo. Eu não posso deixar também de trazer um pouco da interferência de Exu, né? Que é uma divindade da mitologia iorubá, que também apresenta muitas semelhanças com Vadio, na sua irreverência, na sexualidade, é ligado à fertilidade, o apaixonamento, é aquele que diz que faz o certo virar errado e o errado virar certo, que abre caminhos e que tem essa capacidade de entrar no mundo vigio após a morte. Porque ele, assim como Hermes, tem esse trâmite, tem essa facilidade de transitar entre os três mundos, não é? Ele
pelo um porrete que ele tem, que faz com que ele ande em grande velocidade. Exu é fálico, então a gente vê na cena da morte de Vadinho, né, no filme que acontece ali na Praça do Pelourinho, ele está vestido de baiana, mas a gente pode observar que tem um falo, que tem um pênis que balança embaixo da saia. Então, essas brincadeiras, essa malandragem é bem típico de Exu, né? Dionísio também. Eu acho que são figuras bem parecidas, cada uma na sua mitologia. Então, Exu é fálico, cheio de artimanhas, zombeteiro, sempre aprontando, ligado à sexualidade. E por conta disso, ele é visto de uma forma inadequada como um demônio, né? Mas, na verdade, é aquele que confunde, que separa, que instiga, daí essa conotação. Uma outra coisa também que eu coloquei, conversei com o Beth que eu ia trazer, é a música. A música foi feita para o filme, né? Que será a música de Chico, e esse grande mestre na expressão da alma humana, né? E são três músicas, se a gente observar. Tem a música de abertura, que mostra a personalidade de Vadinho, e vou falar somente um pouquinho, só para que ela diz assim: ó, o que será que ele dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não lhe dá sossego? Será que lhe dá? Será que é o meu chamego quer me injuriar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Então, isso é o início, né? Casamento. Depois tem a flor da terra, que é muito linda também. E depois a flor da pele. E que é a flor da terra? Hum? Flor da terra, qual é? Tem... É porque eu falei só um pedacinho. Deixa eu falar um pouco, um pedacinho da flor da terra. É. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam Ah, sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que ah, andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. É quando é, ela vai em busca de fazer o ebó, né? claro. Então, e a flor da pele, que a gente imagina, é quando o inconsciente se impõe, a divindade permite, né? Que é a flor da pele quando porque ela pede para ele ir embora, né? Assim como Jorge Amado percebeu, ela faz isso também no livro. Ela pede para ele ir embora, mas na hora H, os orixás vão permitir que ele vá embora. Mas aí, no último momento, ela desiste, né? Ela pede que ela não dá conta de mandar ele embora. Aí ele fica. E aí é a flor da, da pele. O que será que me dá? Que me embole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular, o que nem é direito ninguém recusar, o que me faz mendigo me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita, né? Então, isso aí é uma obra-prima de Chico, né? Foi feita para o filme. É mesmo. É É, lindo isso, mas que bom que você falou. Foi bom. Organizou. é. Então, pois é, Betinha, parabéns. Eu agradeço muito. Achei que foi maravilhosa a sua reflexão. Então, agora, Marfisa?
Boa noite a todos. Bom, já fui convocada aqui já a falar. Parabéns, Beth. Ana, que beleza que você também entrou, né, ampliando mais ainda a música, que a arte mexe com a gente. E comigo eu queria trazer assim o quanto rever esse filme me levou a reflexões profundas, porque falar do luto eu já escrevi, já falei, mas voltando a ver esse filme, essa obra-prima, e lendo Schwartz Alain, O Mistério da Relação Humana, esse livro maravilhoso, que eu estou assim me deliciando com ele, sobre alquimia, eu passei então a refletir sobre esse terceiro, né? Esse terceiro que se forma numa, numa relação profunda, intensa, né? E que nos mobiliza tanto, e, e que aí a abordagem alquímica, que, que explica exatamente isso, a existência desse campo interativo entre duas pessoas, né? É o que a Beth colocou quando os dois opostos se equilibram, formam um terceiro, né? E a alquimia vai dizer isso e chamar que eles chegam a falar do que a natureza da teoria é dessa crença alquímica por meio desse pneuma, que chama o corpo sutil ou o campo interativo. E quando uma relação é assim tão intensa, a morte, será que separa quem viveu, né? Uma relação, esse campo interativo? Não é possível que isso se perca com, com a morte física. Então, eu gostei desse nome que os americanos puseram, meu adorável fantasma, porque a gente pensa o quanto esse fantasma ele fica enquanto esse terceiro que sobrou dessa relação, porque e aí a gente vê no final o que ela faz ali quando ele volta e tá e ela está ali tão mobilizada com ele e briga e fala, parece uma imaginação ativa, né? Que a imaginação foi exatamente um conceito central da alquimia. E isso acontece nesse filme. O que parece que com o tempo vai mudando é a densidade desse fantasma, não é? Que depois desse confronto com esse fantasma, com essas imaginações, ela aceita, ela se rende. E de que é preciso viver com isso, né? Parece que o que deve mudar um pouco é essa densidade. E ela aceita e vai com os dois, né? Convivendo com esse fantasma pela vida e com a realidade. E com algo vivido, a energia que fica, e desse realismo fantástico, né? Eu fui por aí pensando nessa união desse. Na verdade, pode ser um conúncio, né? Ela está lidando com esses opostos dentro dela. E também quanto esse trabalho que me parece que ela aceitou fazer, porque no início se recusa, mas quando se aceita e se rende a esse fantasma, e ela conversa e briga e faz uma imaginação ativa, e ela passa a conviver com, com esse. Eu me lembrei aqui também, gente, do Fernando Pessoa. Quer dizer, e não pode tudo ir embora. Esse terceiro fica numa relação profunda. É como diz o Fernando Pessoa, eu vou trazer para vocês, porque eu acho lindo, vai ao encontro disso, que é: a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto. Se escuto,
eu te ouço a passada, existir como eu existo. A terra é feita de céu, a mentira não tem ninho, nunca ninguém se perdeu, tudo é verdade e caminho. Então, minha reflexão foi por aí, sabe? Nesse esse pedaço do filme que É interessante, a coisa da me levou para a imaginativa alquimia, mesmo, que ela trabalha com a imaginação, né? essa troca entre eles, né? É. O Nilce mesmo. É a forma de lidar com o luto, né? Você tem que lidar com a imaginação e o processo é exatamente esse, não é? De você ir com o tempo, esse fantasma, essa terceira área, vai se organizando e mudando a densidade do fantasma, né? Mas vai ser sempre um adorável fantasma se foi uma relação verdadeira e intensa, né? Eu fiquei pensando também Cara, um bocado, né, nessa dualidade, um bocado do que a Marfisa colocou, que seria uma parte da própria Dona Flor vindo para fora, uma possibilidade até mesmo se o Vadinho não tivesse existido, né? Estivesse ela ali num casamento todo certinho, todo comportado, mas tendo um lado dela precisando se expressar. E uma outra parte que eu pensei também, aí uma contradição bastante concreta do momento, que é interessante se nós pensarmos que o livro foi lançado em 1966 e esta primeira versão do filme, do livro, do romance, em 1976, e é a época mais cruel da nossa ditadura, né? E é uma obra completamente tricksteriana, né? E que traz assim um baile para essa situação. Eu fui ontem quando eu fui assistir novamente, eu fiquei pensando nesse ponto e fui buscar como é que a censura, como é que foi lidado com a censura, né? E o filme passou por alguns bocados, o livro também. E a Então, música além também. a música também, exatamente. Então, além de lidar com a dualidade do próprio enredo, ah, no concreto, no objetivo, o Jorge Amado e o Bruno Barreto lidaram com a contradição de uma obra tão, eh, tão aberta, tão contestadora, num momento tão fechado e tão cruel, né, da nossa história, né? Cris, você quer. Sim, é só para finalizar aqui a contribuição nossa, né, da equipe do Cine Clube. Eu queria parabenizar a Beth, dizer que foi excelente a explanação, e você trouxe exatamente uma questão que eu tinha pensado muito, que é a questão dos opostos e do processo da individuação, né? E a conciliação dos opostos, a sua conjunção, é o tema alquímico da coniúncio, como a Marfisa citou, não é? Que, por sua vez, a coniúncio alquímica, né, é a expressão simbólica do processo de individuação. E é importante sempre a gente ter em mente, né, que essa coniúncio, essa conjunção de opostos, ela tem que é dada internamente, né? É o casamento interior, né? Do eu com a minha sombra e as oposições que convivem em mim, né? É desse casamento interno que eu acho que o filme também fala. Então foi isso que eu pensei a respeito do filme. Posso falar? Acho que tem uma mãozinha aqui levantada, Su, querida, Tá Sueli. bom. Tá bom, tá bom. Querida Su, tudo bem? Você Elizabeth, obrigada por você chama trazer. depois, viu, Suzana?
Tá bom, amor, tá bom. Obrigada de você trazer de volta o nosso cinema brasileiro, né? Trazer esse encontro de opostos aí, porque Flor era uma mulher à frente do tempo dela. Ela já era uma mulher que tinha uma escola de culinária, o que mostrava que ela estava tentando sair de um padrão de um feminino apenas dona de casa. Ana Açu, quando você falou dele vestido de baiana que tinha um falo, era um imenso aipim dentro, debaixo da, Era. né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que Flor traz, através desse casamento com o Vadinho, toda aquela expansão daquela lado criativo dela, dionisíaco, né? Mas era um relacionamento abusivo. Ela sofria um relacionamento abusivo com aquele homem. Não com ela dentro dela, mas ela dentro dela aceitava. Então, ela também abusava dela. E aí, quando ele morre, e ela vai e casa com aquele aprovado pelo sistema familiar, né? É como se Vadinho representasse o lado dela que era absolutamente contrário àquelas normas familiares, né? A boa moça, bela, recatada e do lar, né? Vadinho era o oposto disso. E ela casa e ela sofre porque ela começa a lembrar das coisas boas que Vadinho representava para ela. Por isso ele volta. Ele volta porque quando a gente é lembrado, a gente não morre. A gente morre quando não se fala mais da gente, né? Então ela integra, e é muito interessante quando você trouxe Dioniso e Apolo, porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, foram descobertos que os locais onde existiam os templos de Apolo, nos altos das pirâmides lá, das montanhas, haviam rios aqui embaixo que passavam, que exatamente eram vapores que as pitonisas cheiravam. Então, Apolo e Dioniso estavam juntos, eles não estavam separados. Inclusive, haviam lugares onde os pitonisas pararam de. O templo deixou de existir porque as pitonisas morriam devido à inalação dos gases, que aqueles gases faziam elas terem a vidência, né? Mas, Elizabeth, muito obrigada, porque você trouxe uma alma brasileira, mas que é a alma de todas as mulheres que precisam encontrar os seus opostos dentro de si mesma, né? Muito obrigada. Imagina, com certeza. Obrigada. Seguindo aqui a ordem, Ana Maria Cordeiro. Primeiro, faço coro aos elogios, Beth e Ana Sueli também, que contribuiu com uma ampliação de todas as coisas possíveis de serem vistas nesse filme, né? E só queria dar duas contribuições, assim, só em tudo que já foi dito, que é interessante, porque eu lembro que quando eu vi esse filme, na época que saiu, a coisa que mais chamava atenção era aquela sexualidade exuberante, né, do Vadinho. Inclusive, eu fui com uma tia minha assistir o filme Minha Tia Rosa, e tem uma cena no filme quando ela transa com o Teodoro, que é uma transa super rápida, sem erotismo, um negócio quase protocolar, e ele Debaixo das sai cobertas. debaixo das cobertas e ele sai de cima dela e fala: é bom, não foi? Né? Ele fala essa frase. E eu lembro que terminou o filme, eu estava até um pouco constrangida, porque a minha tia tinha a idade da minha mãe, e, e ela virou e falou: ela virou e falou, forte o filme, né? Eu falei, é. Ela falou, mas sabe o que eu achei mais forte? Eu falei, o que, tia? Aquela fala, é bom, não foi?
E eu entendi que aquela fala deve ter tocado muito forte, né? Porque era uma geração de mulheres extremamente reprimidas, só que, ao mesmo tempo, são homens muito reprimidos. Então, tem o Vadinho, que é a própria, aquela explosão de sensualidade, e o Teodoro é tão vítima do sistema patriarcal quanto a Flor, Sim, porque ele só verdade. se permite transar embaixo das cobertas e naquela coisa rapidinha e coisa e tal. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando que a solução do filme, que é a presença dos dois junto dela, né? Sendo que fica o aspecto bom e criativo do Vadinho, né? Porque é o que está na memória dela, o que está na lembrança, o que a saudade dela evoca, né? E sendo que, e junto com aquele outro que vem com a regra, com a ordem, que também são coisas necessárias, fiquei com a sensação de que é quase como se ela apontasse para uma nova dinâmica, sabe? Apontasse para uma dinâmica pós-patriarcal, apontasse para uma dinâmica de alteridade, que é uma dinâmica que inclui opostos, né? Então, esse é um aspecto. E tem uma outra coisa, eu estou rouca, gente, está difícil de falar. Tem uma outra coisa muito interessante, é que quando o Vadinho, ela faz o ebó para o Vadinho ir embora, quer dizer, ela faz um conluio com as entidades do outro lado, né? Com as entidades do mundo do mundo do invisível, que no que ao fim e ao cabo é o mundo dos mortos, né? O mundo do que não se vê. E quando ela diz, ele começa a virar fumaça, que nem a Eurídice, né? No mito do Orfeu e Eurídice. E ela diz não, ela consegue subverter o mito do Orfeu e Eurídice e ela permanece com o Vadinho, né? Ele não, naquele momento, o não dela foi tão visceral que os orixás respeitam e dizem não, deixa ele ficar, né? Achei interessante isso, só uma coisa para comentar, acho que é a subversão do mito do Orfeu que acaba perdendo a Eurídice e ela não. Então é isso, minha voz não dá conta de falar mais nada. Muito obrigada pela oportunidade de rever esse filme, Beth. Foi muito bom. E todas vocês que estão envolvidas com o Cineclube, parabéns. Tá bom? E trazendo essa imagem que você trouxe aí, né, de que na hora que ela diz não, antes o Vadinho pergunta: o que você fez, Flor? O que você está fazendo, Uhum. né? E É, ela grita que ele e ao mesmo percebe que tempo ele percebe que ele é. E É. na cena seguinte aparece o orixá fazendo assim com a cabeça, como quem diz, não deu certo, né? deu certo. Uhum. E os tambores, né? E todo, né? É muito. Uhum. Não, é muito lindo, é muito lindo, né? Suzana, você agora que estava na fila. Minha. Tá bom. Então, eu queria falar, Elizabeth, que eu gostei, Beth, vou chamar você de Beth, a gente nunca conversou, mas eu gostei demais, assim, foi um grande prazer a revisão, você viu o filme passar e o livro passar também. O livro, essencialmente, porque eu conheci o livro quando eu estava na PUC, no começo da faculdade, na época do golpe militar, e esse livro foi uma vanguarda para a gente, adolescente, eu tinha 17 anos, porque apontava para uma coisa que todos nós sentíamos, as meninas, mas a gente não podia falar. Não podia falar porque não era adequado, entre aspas, assim, por princípio, não era nem pelo golpe. O golpe daí instalou um não falar por milhões de coisas, mas por princípio a sexualidade, esta sexualidade livre, solta, bonita, colorida, não podia aparecer, né? Então, eu fui, você, à medida que você foi falando, para mim foi abrindo assim um arco-íris de memórias, de cenas e de ganhos mesmo com a sua pontualidade em marcar os espaços, os territórios de cada etapa
etapa, assim, te agradeço muito isso. A outra coisa que eu queria dizer para você é que também, nesta época, bom, Jorge Amado para mim era familiar, porque o meu pai fez medicina na Bahia, então já tinha uma coisa de cultura das coisas da Bahia. Eu moro em Florianópolis, eu sou florianopolitana, então é bem no sul, assim. Mas a faculdade que eu fiz foi na PUC, no Rio Grande do Sul. Mas isso transpassa completamente e banaliza qualquer território. Isso aí é daquela época, daquele processo onde já estavam acontecendo uma série de coisas no feminino, em Paris, em todos os lugares, estava se fazendo todo um movimento de abertura do mundo interior do feminino também, né? E Dona Flor foi uma bagunça, realmente uma grande bagunça, assim, de mostrar o desejo explicitamente, naturalmente, o prazer e o gozo, como alguma coisa que se pudesse falar, quando a gente não podia falar. Não podia porque não era adequado, né? Não é que fosse proibido, mas não era adequado, assim. Então, foi um filme, eu acho que extremamente importante na cultura nossa, na cultura do feminino também, e todos os sacrifícios, trabalhos, eu entendo que se passou naquela época em relação à repressão, por um outro lado, eram extremamente estimulantes, porque a gente ia atrás de tudo que estava proibido. Tudo, as feiras de livro, por exemplo, e os cinemas eram cheios se o filme era proibido. E nas feiras de livro, o que a gente mais escolhia eram os livros que não estavam na livraria. Então, eu achei delicioso ouvir você falar, porque você foi fazendo a conexão entre as polaridades, né? Das coisas da vida, dos valores e das sínteses, e me fez provocar muitas metáforas. Muito obrigada. Que tem várias pessoas também, Beth, no chat. Fabiana, parabéns, muito bom. Francine, parabéns, Beth, adorei. Nise, excelente, Beth. Parabéns, Beth, muito bem articulada a sua análise, foi Rubens que falou. Beth, querida, maravilha te ver e te ouvir. Obrigada, Marina Cruz. Análise maravilhosa. Parabéns, Elisângela. Adorei, Beth, muito clara a dualidade do ser humano. Um monte de elogios. Querida Beth, obrigada, muito gostoso te ouvir. Ao assistir o filme, fiquei em dúvida se a solução de Dona Flor foi recorrer às fantasias sexuais ou se houve alguma dissociação. Quem falou foi Carla Lindolfo. Você quer colocar, alguém quer colocar alguma coisa sobre? Que delícia, diga. Não, se houve, tudo bem, não tem problema. Pode ter havido. Vamos acolher a dissociação como uma das coisas que a gente pode viver, surgir e não faz nenhum necessariamente julgamento sobre. Ok. Sim. Eneida falou, que delícia ouvir sua análise tão junguiana, cheia de encantos, lindo demais. Gabriel, parabéns pela apresentação. Adorei conhecer melhor a história do filme e a análise por trás dela. Margarida, Beth, muito obrigada por sua explanação completa. E por aí vai, um monte de coisa, viu, Betinha? Eu ainda Merece. posso falar? Ainda dá tempo? Quem? Glória. Pode, claro, Glorinha, dá tempo, sim.
Eu fiquei quietinha aqui ouvindo vocês, porque eu estava. Achei encantador falar de processo de individuação num filme do Jorge Amado. Num filme como esse, Gabriel, né? Aí me vem muita Gabriela da Cravo e Canela, porque era Sônia, o filme que eu assisti, eu assisti o primeiro. Quando é que foi lançado? Em 1970, não foi? Não, em Gabriela? É. Não, Dona Flor? Não, não, 66. Gabriela. não, eu estou falando desse filme, Dona Flor de Dona Flor. 76. 60, foi, 70. 66. Eu O tinha livro 16. foi 66 e o é, filme 76. é. O Né? filme 76. Então, eu estava com 36 anos, recém-separada, com 3 filhos, e entrando na vida livre, livre. Consegui largar toda aquela pressão, né, patriarcal em cima de mim, tendo que aguentar um marido que já não estava mais bom, né? Eu não tinha essa opção. Ou eu fico nesse casamento a vida inteira, ou eu tenho coragem e me lanço na vida. E foi o que eu fiz. Peguei meus 3 filhos, fui para a faculdade, aí é que eu fui estudar para ser psicóloga. E esse filme foi assim um marco na vida de muitas mulheres da minha idade naquela época. Isso mesmo. Foi a expressão de que alguma coisa nova estava acontecendo, alguma coisa que nos libertava, que podia, nos dava coragem para nos libertar. Por isso é que eu fiquei quietinha aqui bem bastante tempo para poder, então, ouvir todas vocês e ver na minha. Eu não revi o filme agora, mas eu vi ele na época e ele está muito marcante na minha memória, né? Eu me lembro de muitas cenas deles. Então, é assim, foi muito alegre. Para mim, foi muito alegre ver essa explanação, Beth. Muito Obrigada. foi lindo, foi lindo. E assim, pude ficar acompanhando, né? Nossa, que coisa mais gostosa que eu vi processo de individuação nesse filme do Jorge Amado. Muito obrigada. Muito bom. Legal. Ainda temos tempo. Alguém mais quer trazer alguma colocação? Eu poderia falar? Sim, sim, claro. Então, eu não sou da área, sou absolutamente leiga, então considerem essa colocação assim. Mas me parece que tem um aspecto que da Dona Flor, que é a questão de ter assumido, né, a existência dessa contradição, dessa polaridade, desse desejo dentro dela de, né, erótico, sexual, mas, por outro lado, ainda permanece, ela fica talvez um pouco ainda no meio do caminho, né? Ela dá a existência a esse desejo, a essa polaridade dentro dela, mas, por outro lado, é um desejo ainda contido, né? Só está nela, só ela viu vadinho, só ela vive isso dentro dela, né? Ela ainda não dá vazão a esse desejo, ou seja, ainda é, talvez, me corrijam se eu estiver errado, absolutamente leigo, mas ainda é um desejo contido, né? Ainda é um desejo que o público é o Teodoro. O Vadinho é íntimo, é só dela. Ninguém pode saber, é uma vida dela com ela. Então, me parece assim que tem um aspecto de um pouco ainda de. Né, ela podia, por exemplo, ter procurado um vadinho fora e ter realizado esse desejo, né, que está dentro dela. Não sei, apenas uma, uma reflexão para se vale a pena pensar a Não, respeito. eu acho muito interessante o que você trouxe, Marta, porque realmente, né, ela está lá na fantasia, mergulhada no vadinho com ela mesma, mas ela também precisa do Teodoro, né? É uma coisa que não dá para ficar nem com um somente, nem com o outro somente. Ela precisa dos dois, ela não abre mão de nenhum dos dois. E é muito interessante, quando você trouxe, Beth, a
entrevista do Jorge Amado, e é muito interessante a gente ouvir os autores falarem como os personagens têm vida própria, né? São diversos autores de romance que, quando você vai escutar eles comentarem como foi a escrita, fala, nossa, parece que os personagens começam a ter vida própria. E ele pretendia deixar Dona Flor com o Vadinho, exclusivamente, Sim. né? Mas ela não pôde ficar só com o Vadinho. Então, numa trama interna da Dona Flor, né, se pensarmos na personagem como um todo, ela também não podia abrir mão do marido comportado, né? Daí a integração desses dois opostos, né? Mas ela ficar só com o Vadinho significava ela morrer, né? Sim, E ela manter o casamento oficial lá era uma maneira dela ficar viva e ligar e internamente feliz, porque ela tinha a imaginação dela, como foi falado, né? Era o processo dela. Ela se aceitando sensual, ela se aceitando mulher livre. Isso era fundamental nela. Agora, até colocar no social já seria outro passo, né? o que é muito interessante Aí é que já agora seria ela o papo de chegar em eu, tu, eles. Eu, É, tu, ele, né? Que foi muito à frente, né? sim, e ela se manter viva, né, Glória? É ela ter acesso aos dois, pois é, E a gente Exatamente. pensar também que, se a gente olhar dentro da perspectiva alquímica, o tempero vadinho pode melhorar um casamento, Teodoro, né? com certeza. sim, Ela ó, é feliz com o teu. Claro, é verdade. Ela tinha o Vadinho. Por isso Acho que que nesse. E tem um outro aspecto, né? Sim. Eu não sei como é que chama a colega que trouxe a questão, que é Marta. assim, a gente está falando, Marta, de uma postura inclusiva. Se ela abandonasse o Teodoro para escolher outro vadinho no mundo, ela estaria negando uma parte, teria que escolher outra e fazer uma escolha que com uma escolha que no fim das contas seria um viés patriarcal, porque uma mulher não pode ter dois maridos, tem que ter um ou outro. Isso é patriarcal, isso né? Ela ficou com um e outro, né? Isso. Então, tem esse aspecto também, né? Seria Eu, uma eu gostaria de. unilateralidade, né? Se ela escolhesse, ela ia escolher um lado. É, E Um lado. ali, e assim, a grande saída do filme, que pelo jeito surpreendeu o próprio Jorge Amado, que ele também não esperava esse final, é exatamente a inclusão A e não inclusão. a exclusão, né? Que eu Escolher um acho, ou Ana, outro. voltando para o Jung, é o que o Jung fala, né, no processo de individuação da coniúncio, né? É um e outro, os Uhum. é. opostos, Não, né? e fora que tem isso, também tem, eu acho que tem uma outra contraposição entre o íntimo e o público, né? É, Então, que também ela se permite ter uma vida íntima diferente da vida pública, né? Então, o Teodoro é o marido do público, o Vadinho é o marido do íntimo, e ela tem os dois. Sim. E Bom, isso é necessário. Lise está Ana, com a mãozinha levantada. E por que Boa não, noite, né? né? E por que não? Eu gostaria de parabenizar, Beth, você pela excelente apresentação. Você sabe que você tem muitos corações baianos aqui que sentem você um pouquinho baiana, né? Estamos sempre com você. E todos os comentários, né, das moderadoras, de todos, porque a boa apresentação, né, é essa que faz a gente pensar. E você, no início, detalhou vários temas que surgem de amor, sexualidade, de contradição, de sair do padrão e do luto, né? E aí, dentro do que vocês colocaram agora, no final dessa escolha, de poder ficar com as duas opções, de fazer essa conjunção, durante a apresentação, me lembrei muito disso, porque, como a Sueli falou, ela tinha uma relação abusiva,
né? Que estava muito boa, porque estava, assim, naquela fase da sexualidade no máximo, mas vamos pensar assim, na vida real, isso não ia dar em boa coisa com o tempo, né? Aí vem a morte como um corte que dá uma idealização, claro, e fica aí só a falta da parte boa, e ela consegue integrar aí dessa maneira a parte boa. Mas me trouxe uma lembrança de pacientes e de familiares até, que quando o companheiro morre, fica uma ideia, e também a companheira, né? Mas eu me lembro de casos mais do homem morrer, e virar uma idealização tal que o fantasma fica ali do lado o tempo todo e que não permite que outro entre. Porque o fantasma, que até, por exemplo, no caso desse, se fosse, era um homem abusivo, e se aquilo, e na hora o fantasma, entre aspas, entra em uma, mantém-se um casamento, uma idealização tão forte, que não entra o contrário, não entra o vadinho, né? Ou não sai o Teodoro. Então me fez lembrar isso, assim como ela permitiu que entrasse, que voltasse o vadinho e que ela fizesse essa conjunção, na vida do dia a dia a gente vê essas questões, mesmo com homens abusivos, e que a pessoa não consegue se libertar, e quando se liberta pela morte, ou vai procurar outro igual, ou fica com esse idealizado, nem se fala mais na parte problemática da relação. Então, esse foi um dos pontos que eu queria agregar, que me passaram aqui pela cabeça, e só agradecer também o espaço. Obrigada, viu, Beth? E Ana Su e todos. Adriano, que bom, Adriano, você está aqui. Volte, viu? Você está com a mão. Você está sem. Telefone fechando. Está sem o áudio. Ele está desligado. Aí não vai falar, né? Não estamos ouvindo você. Deixa eu ver aqui. Tem que ativar o som aí, ele está desligado. O dele está desligado? Tá, tem que ativar. Deixa eu Não, ele botar tinha aqui. aberto o microfone, mas o som dele não está funcionando. Não está funcionando, é. Mais alguém, pessoal, quer falar? A gente está nos últimos minutos. Ah, queria ouvir um homem falando dessa história toda. Quem sabe se ele colocar no chat? Voltei, pronto. Eba! Botei aqui no celular, que é o que eu estou usando no computador de meu filho. E aí, às vezes, ele assiste umas aulas e ele diz para a professora que o microfone está quebrado. Aí ele dá uma escapada. Mas, como eu estava dizendo, não deixa de ser muita satisfação estar aqui com vocês, né? Ou seja, eu estou com minha grande professora da época de faculdade, que é a Beth Rabelo, Ana Sueli, que não deixou de participar tão intimamente, né? De minha formação pessoal e enquanto profissional da psicologia e tal. E aí o fomento, né, desse trabalho que envolve esse filme, essa obra, de modo geral, me lembrou uma intenção passada, né, eu acho que tem 15 anos, né, que ia fazer aquele evento aqui em Salvador, né, acho que chamava Amado Jung, ou era Jung Amado, que ia ser um Carlos congresso, Bernardes, né? um encontro só com trabalhos que envolvia a obra de Jorge Amado nesse diálogo com Jung, né? E aí é bom como a gente se depara com a obra artística, né, com literária, e como a gente consegue abrir no que diz respeito aos sentidos, né, simbólicos, né? Como a gente pode falar de tantas coisas falando apenas de uma única obra, né, e de um tema que se amplia, né, a cada momento. E aí eu me lembro que, coincidentemente, foi esse o trabalho que eu desenvolvi, né, para apresentar naquele simpósio, era um congresso, mas tem muito tempo, então não me recordo tão bem como foi. Eu estava até tentando aqui, mas, de fato, o que eu me lembro bem que eu trabalhei, que foi uma questão que o Hillman que traz, eu, claro, figuro, né, tantos personagens, eu figuro o Vadinho, não deixa de ser ali, eu toco muito mais na questão do arquétipo do Puer, né, do Puer Aeternus,
E aí a gente vê como durante o... E aí eu estava mais trabalhando em cima do livro do que do filme, e aí às vezes no filme algumas falas são suprimidas, né? Mas tem a fala da própria sogra, quando ainda gostava dele, que Vadio é um deus menino, né? Ou seja, que enfatiza esse lugar do puer, né? E aí a gente vê o Teodoro como o exemplar do Cênix nesse sentido, né? Da organização, da, da, da coisa limitada, né? Cada coisa que tem a fala, né? O jargão que eu me lembrei bem do Teodoro, que é cada coisa no seu lugar e cada lugar tem sua coisa, né? Então, uma coisa bem, vamos dizer assim, amarrada no sentido da construção do significado, né? E aí o Hillman vem falando bem de uma cisão arquetípica, né? Que ele fala da cisão puer e cênix, né? Que a gente vai conduzir o puer muito mais no sentido do complexo materno, só olhando mais essa faceta negativa, do irresponsável, daquele que não vai crescer, né? Que não vai atingir a maturidade. E o cênix sempre no lugar do enrijecido, do cristalizado, né? Do rei petrificado. E aí o Hillman ele traz muito essa ideia da gente poder trazer a coesão desse arquétipo, né? Ele percebe esse binômio como um arquétipo, né? E aí ele percebe que isso está cingindo dentro da história da nossa sociedade. E aí eu acho que o Jorge Amado traz uma solução inesperada, vamos dizer, que nem o Hillman percebe, né? Porque de alguma forma o Hillman, quando ele traz a imagem do encontro Puer e Cênix, ele traz como a flecha Puer, né, que perfura a armadura Cênix, né, para trazer o que é novo à tona e possibilitar a consolidação com a dinâmica Cênix, né, ou então é a espada Puer contra o escudo Cênix, né, e Jorge Amado já traz um outro espaço, né, que é o do feminino e da ânima, possibilitando essa relação entre esses iguais, né. Então, de alguma forma, a gente, às vezes, muitas vezes vai focar na relação ou focar apenas em Dona Flor, e claro, a gente vive numa época que ainda perdura, né, esses preconceitos e esses aprisionamentos e tudo mais, mas eu acho que Dona Flor chega, o próprio nome não é escolhido à toa, né, ou seja, ela é uma flor, né, ela convida a relação, né, como a própria necessidade de toda a flora, né, tem a flor ali que precisa polinizar, e para isso ela tem que se relacionar, né, com os outros seres vivos ali, né, para permitir que a vida se perpetue, né? Então, de alguma forma, Dona Flor vem exatamente para trazer essa ligação entre os dois, né, que está separados, né, e quando se encontram sempre na história ou nas imagens a gente vê como uma violência, uma agressão, um conflito, né? E vem Dona Flor muito como mediadora dessa relação daquele que nasce, né, do novo, da criação e da consolidação com o Cênix, né? Então foi mais ou menos isso assim, mas tem pano para manga aí, né, para a gente conversar em outras oportunidades com mais tempo. E desculpe a delonga, viu? Imagina. Foi Mas muito Dá ótimo. para eu feliz de falar estar um com oizinho vocês. de 1 minuto? Olha, nós Ana temos mais Feliz. tempo, Ana Su. Nós temos mais tempo. Ah, é? Não está no final, Ah, não. Até 10h30. Já tem meia hora. ah, eu Eu queria estava falar uma olhando para o tempo. palavrinha. Vale. Posso? Você atentou para isso. Eu estava imaginando que já era quase 22h30. Não. Eu também pensei, tanto que eu falei, deixa eu falar bem rapidinho. Opa, e acho que saí aqui. Saí? Não. Não, tá aí. Não. Betinha, mais do que um parabéns, Obrigada. uma certa devoção pelas formas tão delicadas, objetivas e muito claras da sua exposição, minha querida. Muito. Mas juntando o que você falou, com a beleza também que eu achei do que a Ana Sueli falou, em termos de amplificação, em termos de uso dos mitos ou dos arquétipos ou dos orixás, eu achei fantástico, de repente, vocês duas conseguirem, para mim, trazer a ênfase nas figuras
dos personagens vivos e diferente de mergulhar no mito, trouxe o mito para ser mergulhado no personagem. E isso eu achei absolutamente fantástico, porque deu não só o Jorge Amado e o filme também, os de vários diretores, são vários filmes, eles também trouxeram essa ênfase que eu achei que válida ter eu falar um pouquinho, porque geralmente a gente dá um tempo maior para poder mergulhar nos mitos, né? Deixa eu falar do Apolo, deixa eu falar de Dionísio, deixa eu falar do Exu, etc. e tal, né? Para poder trazê-los como importância dentro do significado deles. Mas a ênfase que vocês duas trouxeram, que me encantou profundamente, foi que deu vida. Sabe aquele lance meu inconsciente que se transforma numa vida, né? E, de repente, eu vi a Dona Flor como uma pessoa que precisava, sim, continuar se sentindo viva sexualmente, mas que, de repente, pela vida que ela teve, né? Como uma professora de culinária, a gente viu no filme várias formas de mostrar uma certa simplicidade no viver dela, né? E, de repente, vem Teodoro e lhe dá o conforto, né? Material. Então, ela, sabe, tipo, virou madame, aquele lance do virei madame, né? Porque eu tenho uma casa bacana, uma roupa bacana, um cara inteligente, um farmacêutico, assim como um médico, assim como alguém de posição bastante sólida e respeitosa. Então, eu achei que vocês duas me trouxeram uma grande força, um grande apoio por tudo que eu acredito que seja dar vida a gente, né? Daquilo que a gente precisa, e, de repente, o que a gente precisa mesmo é ser a mulher, mas também ser a mulher com conforto, né? Com um bom viver, né? Com viver tanto material quanto espiritual, quanto sexual, etc. e tal. Muito obrigada. Não sei se me fiz clara, mas eu achei que os personagens ficaram muito em evidência e eu achei superior essa colocação. Posso dar uma faladinha, Nassu? Um Pode. beijo. Ainda dá tempo? Porque Tem não, agora, tem quase meia hora. Eu que estava porque não é por equivocada. acaso que Teodoro é um farmacêutico. Farmacêutico é aquele que mexe com as substâncias, Alquímicas, né? né, alquímicas. Então, ele tem um patriarcal. Não me parece mais que ele tem uma repressão. Mas ele é um homem que sabe mexer com as substâncias. E como ela era uma mulher que sabia mexer também com as substâncias, no caso da comida, Culinária, né? Era preciso trazer Vadinho para aquela relação ganhar um tempero, certo, assim, clamor dionisíaco, entendeu? uma Porque pimenta. não ficaria tudo muito claro, muito arrumadinho, e a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que gostam de fazer tudo muito arrumadinho, porque no fundo, elas, se puderem, dão um bote em cima de você. Então é bom que ela não deixou ninguém dar o bote em cima dela. Ela trabalhou com o vadinho dentro dela para elaborar essa relação com esse novo homem. E ela, sendo uma nova mulher, veio agora para mim. É interessante quantas nuances surgem, né? No filme, no livro, né? Então, como está assim aparecendo, se ramificando as possibilidades de conversa, de discussões, de reflexões, né? Sobre o filme. Muito legal. E mais, gente?
Ninguém mais se manifesta. Beth, quer falar alguma coisa? Foi muito importante para mim fazer esse relato, essas pontuações, acho que me levaram a várias reflexões, porque, em princípio, o filme ele não é profundo, né? Se você só assiste o filme, ele não traz uma profundidade. Agora, quando você começa a fazer a leitura do filme, você vê quantas possibilidades o filme oferece, quantas possibilidades de reflexão o filme oferece. Isso foi muito bom. Pois é, Beth, eu acho que você está falando aí da importância do cineclube. Uhum, uhum, Como muitas vezes a gente vê um filme que às vezes parece sessão da tarde, né? é. Mas quando você é provocado para refletir simbolicamente, puxa, olha que riqueza, né? Quantas leituras diferentes, É. não é? Você Vai pode. comparar esse filme com um outro É, que não me vem à cabeça, qualquer um outro, qualquer um não, mas um filme, parece que o Dona Flor ficaria com menos peso. Mas quando você começa a refletir sobre ele, você vê quantos conceitos, quantas nossa, elaborações você pode fazer a pode respeito dele. fazer. Por isso é que eu falei da delícia que foi pegar um filme que não, né, que você de primeira mão você acha que é um filme engraçado, meio que superficial, né? Hum, E você vê e aos poucos entrando na profundidade simbólica dele, né? uhum. Nossa, que coisa boa ver a Beth falando de processo de individuação com Dona Flor e seus dois maridos, com Jorge Amado, né? Uhum. Mas Mas eu acho que é uma aquela coisa. cena inicial já nos Fala. provoca muito, porque as polaridades gritam ali no início. O Sim, velório dentro da casa e do E o lado carnaval. o Carnaval. carnaval. Então, assim, a Poli Dionísio ali com a sua exuberância, não é? Já nos inquieta isso aí, não é? sim, sim. Logo na primeira cena. Mas eu É, acho que inquieta para nós. Acho que não inquieta geral. acho que sim, Glória. Ah, eu Pelo acho que sim, espectador, Glória. É. é É, muito forte as polaridades ali, É. bem Não, aquilo é escancarado, né? Essa coisa, escancaradas. essa tem aqui um velório enquanto está passando o Poxa, carnaval, né? Olha, aquilo eu Mas vou. tem uma coisa que eu acho que é interessante a Beth ter levantado essa questão de que o filme aparentemente pareceria uma coisa muito leve, que depois Leva, não tem nada de permitiu leve. toda essa reflexão e todos esses desdobramentos. Eu sou uma defensora de que a comédia, os filmes ditos comédia, são muito mal avaliados, quando, na verdade, às vezes, questões absurdamente fortes e importantes estão lá embutidas na comédia, sem necessariamente aquela narrativa precisar ser dramática e que termine com a gente carregando um peso. Porque originalmente a diferença entre as tragédias e as comédias no teatro grego é que era assim: a tragédia é porque no final morre todo mundo. Se não morre, ficam todos infelizes. E a comédia tem uma solução, é chamado de comédia, histórias muitas vezes muito difíceis, muito cheia de acontecimentos terríveis, mas que tem uma solução que É, deixa as pessoas leves no final, né? E a comédia é muito mal avaliada e tem coisas muito importantes, sem necessariamente precisar ah, a gente ficar pesado, porque eu acho que a gente faz uma confusão entre profundidade e peso. isso. Tá certo Exatamente, que uma coisa Né? pesada vai parar lá no fundo da água mais rápido, mas isso não, Carlitos no cinema mudo, né? Carlitos no cinema mudo. né? Então, não, você pega aquela cena clássica do Chaplin, ele jogando com o globo terrestre. Isso. Ah, é assim, tem uma quantidade de mensagens naquela cena, uma Sim. quantidade enorme, mas é uma cena leve, engraçada, irônica, né? Uhum. Então,
Mas é porque é isso, né, Ana? A comédia, ela começa com drama e termina É, bem. E a É, tragédia começa bem e termina mal, né? às vezes começa mal e termina mal. É, também, também. por isso que a Divina Comédia, né? O Dante ia Termina chamar só bem. de comédia. Originalmente era Pois, só comédia, né? originalmente era só comédia. Depois Uhum. colocaram a Divina Comédia, né? Eu vou trazer uma Mas era É o contribuição. olhar que você faz, a leitura, né? Eu vou era trazer uma por isso que eu... contribuição real que aconteceu com meus pais, porque meus pais foram a um velório numa terça-feira de carnaval, no Rio. Eita! E eles eram jovens e saíram, e estava o Rio em pleno carnaval, que naquela época era muito mais espalhado, não se reduzia a blocos, etc. Todo mundo sambava no meio da rua. E eu me lembro que minha mãe, quando chegou em casa, falou assim: nós éramos os únicos fantasiados de gente normal no carnaval, porque os dois eram os únicos que estavam fantasiados de pessoas, né? Porque todo mundo fantasiado de Pierrot, Colombina, índio, etc. Então você vê que a gente também passa por essas coisas, né? Da morte do personagem com o carnaval do lado, né? Zeca Pagodinho fala dos velórios na família dele, que eram verdadeiros assim coisas maravilhosas, porque o velório estava lá rolando e eles fazendo roda de samba aqui fora e comendo, etc. Que é um modo também Olha, de trabalhar. a morte da minha bisavó reuniu a família inteira, do Brasil inteiro. Veio gente de Brasília, Catanduva, Pirassununga, Tambaú, Porto Alegre. Terminou o velório, foi todo mundo para casa da minha avó, com um violão, com dois violões, alguns cantores. Meu primo que declamava, eu lembro até hoje, ele declamou o, o navio negreiro do Castro Alves inteiro. Não, eu sei que, olha, a festa do velório da avó Isabel foi mais legal que qualquer Ninguém casamento. esquece, né, Ninguém Ana? esquece. Ninguém esquece. Delícia, né? Vai ver, é por isso que os reis tinham bobo da corte, né? E faziam palhaçada, e nas palhaçadas e nas brincadeiras iam colocando ali as profundas orientações, né? É, é. E o humor faz parte do processo de individuação. Sim, Auxilia, não é? Claro. com Você certeza. Não, muitas e o riso é a própria solução, né? exatamente, É. exatamente. Aquele livrinho Nota sobre Luto, da Chimamanda, né? Ela fala uma coisa linda, porque ela fala da morte do pai dela. Eu não tive coragem de ler ainda, estou com ele aqui. É lindo, é muito lindo. Aham. E aí ela conta, né, que cenas que ele falava e que hoje se tornaram coisas engraçadas que a família relembra, né? Então, que ela considera que, e eu concordo, que isso ajuda muito no processo de luto, né? É muito Pois é. lindo. Será que esse fantasma, eu estou aqui lembrando de uma frase anônima que eu ouvi por aí, deve ter sido no Instagram, que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Então, Olha, Maravilha, não maravilha, é é? isso mesmo. É anônimo. Mas eu estou aqui pensando se esse fantasma representa isso, né? Essa saudade com a qual ela vai ter que conviver, né? Porque não tem Uhum. como apagar uma relação forte, né? É, Aí tem que conviver. incrível. Repete, Marfisa, saudade. A saudade é o azar de quem teve muita sorte, Uhum. legal, muito legal. não é? E aí eu fiquei aqui pensando, será que esse fantasma é a saudade com a qual você convive, né? É. E a Dona Uhum. Flor aceitou conviver, porque ela deu o braço a ele e falou: vamos, saem os três caminhando, porque a vida continua e vamos em frente.
né? É. A E integração, isso. uma Por das outro cenas lado, que eu acho linda no filme é quando ele começa o sobrenatural começa a acontecer, ela vai na igreja e o anjo pisca o olho. É. O Jorge Ângelo, Amado brinca muito com essas imagens, né? o Ângelo que o Vadinho falou que estava trotando, que eu não sei qual que é essa, que diz, que você tem alguma terminologia baiana, né? Trotando para o outro santo, né? Trotando para o outro O santo. santo que estava em cima, dando aquela piscadinha. E É, quando ela vai lá, ele dá a piscadinha para ela. deve ser alguma coisa erótica aí, né? Não sei. É. trotando é trotando, Ué, Transando? gente, não tem o cavalgando. trepando? Por que que não pode ser trotando também erótico? É, Assim, deve Mas ser. eu acho que não é trotando, eu acho que é tretando. Tretando? Eu acho Tretando é tretando é treta. brigando, fazendo treta, fazendo treta, uma, Treta. criando caso. Não sei te criando uma dizer. confusãozinha com outro santo. Não, Mas é assim, por que a piscadinha? seduzindo, aquela coisa assim meio Porque a, malandra, né? a piscada pode ser por muitas coisas, pode ser por uma sedução ou por um acordo, né? Que quando você pisca o olho por outro, você está fazendo um acordo, né? Com É. o outro. Mas é um acordo Uma assim meio, aliança. Erótico, né? erótico, exatamente. Eu tinha uma senhora, tia de um amigo meu, ela era muito feia e era casada com um homem muito bonito. E as primas, as meninas casadas com os sobrinhos dela, quando o tio morreu, ela falou assim: "É, tia Fulana, por que que tio Fulano tinha tanto ciúme de você?" Ela falou assim: porque eu sabia que eu era feia. Quando eu passava na rua com ele, que a gente estava andando, eu piscava o olho para os homens que estavam vindo. Aí os homens olhavam para trás. Aí ele morria de ciúme dela. Então ela articulou um jeito dela ser visível, porque ele era muito visível, ela era muito bonita, então ele tinha um ciúme dela. Olha, Sensacional. Belo falando. truque. Ela era feia, mas não era boa, né? Exatamente, ela era feia, mas era inteligente. Então, só temos que Então vamos, agradecer. Muito não, bem. vamos dormir todos erotizados, está todo mundo erotizado. E ficar atento Agradecer que a de Beth, repente o né, Tadinho e aparece. todos. Uhum. Obrigada, então, Boa Beth. noite, muito Muito obrigada. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço a Boa noite, presença Obrigada a de pessoas todos. todas. Parabéns, Muito Elizabeth. obrigada. Parabéns. Tchau, Beijo, tchau. Betinho. Obrigada. Boa Dia noite. Tchau, 30 tchau. estaremos aqui novamente, hein? Isso. Compareça. Ok. Vamos ouvir a Paula com a prima matéria, vou falar de mãe, E, um filme lindo, vocês vão receber. Pronto. tchau, Tchau. Até tchau. lá. Obrigada, Tchau, Betinha. Obrigada mais uma vez. Obrigada a e a vocês. todos, né?